aqui pelo chat. Oi, qual que é a dúvida? Professor, tem várias dúvidas que eu já fui respondendo aqui pelo chat, Aham, mas tem uma bem específica que é sobre o exemplo que foi dado, que aí eu acho que é legal, talvez a gente possa começar por ela. É uma dúvida da Marina Saravalli. Vê se você encontrar aí, senão eu te passo aqui. Ela fala o seguinte: eu não entendi esse repasse final à industrial de 1.200 conforme exemplo. É quando não foi contestado o pagamento via split, valor da mercadoria mais valor do IBS, CBS débito para o fornecedor? Quando constar o pagamento via apuração, o valor depositado via split será apenas o da mercadoria, correto, né? O split ele só acontece se não for identificado o pagamento do débito. Se o isso. débito já tiver sido pago e o sistema identificar, não vai ter o split, vai ser só feito o pagamento para o fornecedor. E a ideia é que isso tudo seja automático, né? Sim, onde está a dúvida? Como é que ela chama? Foi uma dúvida da Marina Saravalli. Ela mandou às 20h28. Se A for vinte e subir vinte e um oito. pouquinho. Deixa eu 20 e ver vinte e aqui. oito. Uhum. 20 e 36. Tem muitas dúvidas, né? Depois. Tem. Eu Ah, já, hum, eu já fui respondendo aqui todas, que foi. Algumas eu fui deixando para a gente discutir, todas que deu, eu já fui respondendo. entendi. Uhum. Ah, tá. Essa que você já respondeu, né? Os 1.200, sim. Já. Se não foi feito o split, se não foi feito o split, é porque já está pago. Então devolve 1.200 ao fornecedor. Não é isso? É Né? isso aí. É isso aí. Valor da mercadoria mais o valor do IBS e ICMS faturados. Você já está pago, devolve tudo. Se ele pagou, ele está recuperando aqui agora, Exato. né? É, e aí, tem uma dúvida aqui também, que foi do comecinho da aula. Não sei se, professor, você prefere falar agora ou deixar para o final, mas a pergunta é como o sistema de split payment será aplicado especificamente nas importações de bens e serviços. Aham. Então, é o mesmo sistema, tá certo? Na importação, o que que você tem ali? Você vai ter, você vai ter que ter uma nota fiscal, entendeu? E quando gerar essa nota fiscal, tá, mas o câmbio, eu tenho a operação de câmbio, eu tenho a operação, tá. E a liquidação financeira é no exterior, tá entendendo? Tá, mas aí, como é que surge a obrigação tributária? Emitiu nota fiscal, surge a obrigação tributária. Então, qual que é o desafio aqui? É identificar, né, o momento em que a instituição financeira ela transfere os fundos para um outro banco no exterior. Ali você tem a liquidação financeira. Então você tem que pegar o caso da liquidação financeira da importação, identificar o momento da liquidação financeira. Aí sim, você faz o split nesse momento. E a nota fiscal, o documento fiscal tem que ter a chave. Agora, Se tem algum áudio aberto aí. tem algum áudio aberto aí, pessoal? Mas quando em Brasília a seleção brasileira teve os anúncios dos jogadores do Bacana, tem Mineirão, como ele mutar foi todo anunciado mundo? logo depois dos atacantes titulares. Vini, Rodrigo, Rafinha, É todos o eles. Márcio. Márcio. Pronto, Márcio. Márcio está aí se atualizando. Fazer uma última pergunta aqui, professor, antes da gente abrir os slides, que eu achei curiosa, da Amanda, não sei como falar seu sobrenome, Amanda Cavona, uma dúvida sobre os IPs. Ela fala o seguinte, é uma dúvida das 20h30.
A dúvida sobre a IPIS é porque, como fornecedora de um serviço ao estabelecimento comercial, para viabilizar seu recebimento por meio eletrônico, ela retém do recebível do estabelecimento comercial a parcela correspondente à sua taxa receita, net MDR. Ou seja, não há um pagamento pelo adquirente. Nesse caso, ela faria uma espécie de autorretenção. Então, quer dizer, né, uma fornecedora de um serviço eletrônico para um estabelecimento comercial, além dela reter o recebível do próprio estabelecimento comercial, né, que ela faz o repasse, Isso. ela já retém ali a sua parcela de taxa, receita, né? Então, como que ficaria nesse caso? Não, essa taxa é Seria outro uma faturador, né? autorretenção? É, A taxa é é. outro, a taxa, ô Amanda, é outro fato gerador. Outro fato gerador. Isso, é uma prestação de serviços, né? Aí, sim, então, tá. Então, se ela fez a retenção, né? Esse fato gerador, essa taxa, entendeu? Qual que é o momento, qual que é a chave para entender o split payment? É o momento da liquidação financeira, tá? Então, se ela fez a retenção, isso é uma receita para ela. E é um fornecimento de um serviço e gera para ela uma receita tributada pelo IBS e CBS. Então, no momento da retenção, certo? O banco já faz o split sobre essa retenção. Você está entendendo? Que é outro fato gerador. Ou, né? Você tem também a hipótese do pagamento pelo adquirente, né? Do imposto daquela. Tá, detalhe. É um outro fato gerador, vai gerar débito de BSBS e o tomador ele tem direito a crédito. Você está entendendo? É outro mundo, né? Eu acho que a dúvida que ela ficou aqui é porque ela, na verdade, como ela mesma presta um serviço de meio de pagamento, então ela retém ali a taxa porque ela mesma é o meio de, porque ela é o meio de pagamento, Ela né? é o meio de Então, se pagamento. ela já é o meio ela mesma então vai reter vai fazer o split Isso. da A própria obrigação é taxa que ficou dela. com ela, né? É isso mesmo. A obrigação é Interessante. dela. Ela é o meio de pagamento. Ela é o meio de pagamento, ela própria faz o Ela split, própria. né? Exatamente, é. Legal, legal. Pessoal, acho Legal. que a gente respondeu tudo aqui. Me parece que não escapou nada. Professor, quiser voltar aqui à apresentação dos slides. Aham. Gente, se eventualmente eu escapei aqui alguma pergunta, manda aqui de novo, tá? Beleza. Bom, vamos no assunto mais controvertido do split payment, que é o pagamento parcelado. Tem 4 exemplos aqui. Vamos lá. Exemplos com compras parceladas. Vamos ler cuidadosamente cada linha desse slide aqui. Vamos começar pelo começo, lá em cima. Compras parceladas. Situação um: emissão da nota fiscal do fornecedor para a empresa X, em 23/3/2033. Valor: 6.300, mais 630 de IBS e CBS. Aqui eu pus num só para facilitar o raciocínio. Total da nota fiscal do fornecedor: 6.930, que é por fora, tá certo? Vai ser 6.300 dos bens e serviços faturados, mais 630 dos impostos faturados. Total. Professor, não está passando, está no slide título. Ah, tá no slide título? Tá no exemplos com compras parceladas. Agora foi. Agora foi. E agora? Agora foi. Foi, apareceu. Então vamos voltar lá. Ó, compras parceladas, situação um: emissão da nota fiscal do fornecedor para a empresa X em 23/3/2033. 6.300 mais 630 de BSBS, que é por fora o imposto, tá certo? Então, o total da nota fiscal do fornecedor é 6.300, que é o valor dos bens e serviços fornecidos, mais 630 de impostos. Bom, essa aquisição ela vai ser parcelada em 3 pagamentos. Então, a primeira parcela,
que você tem na primeira parcela? Você tem lá 630 dividido por 3, 2.100. Os impostos são proporcionais a cada parcela, ou seja, 630 dividido por 3 dá 210. Então, qual que é o boleto da primeira parcela? É 2.100 mais 210 de EBS e EBS. Total do primeiro boleto, 2.310. O vencimento desse boleto é um mês após a emissão do documento fiscal. Então, o documento fiscal foi emitido em 23/3/2033. O primeiro boleto vai vencer 23/4/2033, um mês depois. E assim sucessivamente. Mês 5 vence o outro boleto e no mês 6 vence a outra parcela, tá certo? Bom, agora o que está acontecendo aqui? No dia 25/3, ou seja, 2 dias após a emissão da nota fiscal, houve um registro na conta fiscal do fornecedor de que o débito de 630 foi integralmente compensado com créditos pagos. Ele já foi, olha, 2 dias depois que emitiu o documento fiscal, suponhamos que esse fornecedor tinha saldo credor. Então, esse saldo credor, ele já amortizou integralmente esse débito de 630. Então, o que acontece nesse mesmo dia? 630 já entram a crédito na conta fiscal do adquirente, reduzindo o seu saldo devedor. Tá certo? No ICMS, esse crédito seria aproveitado depois que a empresa recebesse o bem ou serviço fornecido em data posterior. Ou seja, às vezes emite a nota fiscal num dia, recebe dali 5, 6, 7 dias. Por isso que eu falei da temporalidade do crédito. Aqui, independente do recebimento do serviço ou da mercadoria, ele já tem o crédito, se ele já foi compensado, mesmo que a mercadoria esteja em trânsito, tá certo? Ele já tem o crédito, porque já está compensado. Então, esse 630 ele foi pago, ou seja, compensado 2 dias após o documento fiscal. Então, o adquirente tomou esse crédito nesse mesmo dia. Agora, a primeira parcela vai vencer um mês depois. Quando vencer a primeira parcela, em 23/4/2033, ao efetuar este pagamento, o banco, pela chave da nota fiscal, vinculada ao meio de pagamento, consultará automaticamente na plataforma do Comitê Gestor e da Receita se o IBS e CBS desta parcela, 210, já foram pagos. Quando ele realiza essa consulta, tá certo? Constará que sim, porque já foi pago por compensação no dia 25 do mês passado. Então, o crédito já terá sido. Professor, desculpa te interromper, não está em modo apresentação, então tá Ah, pequenininha a não está letra. em modo de apresentação? Não, tá aparecendo os slides do lado e o slide principal no meio, mas não tá com a tela cheia. Ah, é? Então, deixa eu ver aqui um negócio aqui. Ah, já sei por quê. Pronto. Agora vai. Quer ver? E agora? Foi, Agora, agora foi. agora foi. Então, vejam bem. Então, quando vencer a primeira parcela, que é um mês depois, constará que foi pago. Já estava pago por compensação. Então, constará que sim. Nesse caso, o crédito já teria sido integralmente utilizado na conta fiscal da empresa X. Então, esse aqui é um exemplo, certo? De que o crédito, nas compras parceladas, não necessariamente os créditos serão aproveitados proporcionalmente ao pagamento de cada parcela. Porque neste exemplo aqui, o imposto já foi pago antes, por compensação. Pessoal, isso é uma dúvida. Eu já vi muitas pessoas, já vi muitos advogados tributaristas de renome falando que todo crédito só vai ser aproveitado mediante pagamento de cada parcela. Se a compra é parcelada, isso não é verdade. Isso pode até acontecer, mas em situações especialíssimas, que nós vamos ver aqui. Mas o normal, certo, é que, havendo o pagamento do imposto, seja por compensação, seja pelo saldo devedor, no pagamento de cada parcela, o crédito já terá sido pago e já terá sido aproveitado.
Então, neste caso, o banco, o que que o banco faz? Ele nem faz o split. O banco deposita o valor integral da parcela, que é 2.310, na conta do fornecedor. E isso ocorrerá sucessivamente para as demais parcelas. Vocês entenderam? Porque já foi pago de todas as parcelas. O IBS-CBS já está pago por compensação, que é o inciso 1 do artigo 27, a modalidade 1 do artigo 27. Tá ok? Bom, né? Vamos ver essa situação 2 aqui, ó. Situação 2. Mesma coisa. Emissão da nota fiscal do fornecedor para a empresa X. Em 23/3/2033, 6.300 mais 630 de BS-CBS. Total da nota fiscal do fornecedor, 6.930. Parcelamento em 3 parcelas, um mês depois, e assim sucessivamente. Agora, no dia 10/4, houve um registro na conta fiscal do fornecedor. Opa, peraí, deixa eu voltar lá. No dia 10/4, houve um registro na conta fiscal do fornecedor de que o saldo devedor do fornecedor, que incluía o débito dessa operação, foi integralmente pago. Então, vocês vejam bem, esse pagamento do saldo devedor, e esse saldo devedor inclui essa nota fiscal aqui, ela foi paga no dia 10. Se ela foi paga no dia 10/4, a primeira parcela vai vencer. Pessoal, alô? Oi, professor. Você voltou Caiu. agora. Não, eu estou no É. celular, na verdade. Na verdade, eu estou no celular. E eu estou restabelecendo, a internet caiu. E eu estou restabelecendo ela aqui porque é o seguinte, para a gente não perder aqui a sequência, nós estávamos no exemplo 2, tá certo? O exemplo 2 é aquele exemplo em que o saldo devedor do fornecedor foi pago no dia 10/4. E a primeira parcela, ela vence depois. Ela vence no dia 23/4. E aquele saldo devedor, nele está incluído essa nota fiscal. Suponhamos que neste caso ele não foi compensado, tá certo? Então o que acontece? Quando pagar a primeira parcela no dia 23/4, o banco vai consultar pela chave do boleto, tá certo? Vai constar que já foi pago e vai acreditar integralmente o valor da parcela na conta do fornecedor. E isso vai acontecer sucessivamente para cada parcela, porque já foi pago. No exemplo anterior, na situação 1, ele havia sido pago por compensação. Na situação 2, ele já havia sido pago por pagamento do saldo devedor, que é o inciso 2 do artigo 27.
Agora aqui eu vou pegar aqui a. Tá, eu vou ter que sair desse daqui para entrar nesse. Vou sair desse. Caiu aqui, ó. Vamos abrir de novo aqui. Sim, te Estamos. ouvimos. Ah, obrigado. Voltou aqui, graças a Deus. Deixa eu configurar aqui de novo para poder apresentar a situação 2, né? Voltar aqui à situação 2, que vai ser two, tá? Então aqui, vamos lá. Compartilhar, share. Estão vendo? E está no modo de Sim, apresentação? tá sim. Tá? Tá. Não, agora não, agora sim. Tá, Agora tá né? perfeito, professor. Ah, obrigado. Perfeito. Graças a Deus. Bom, então o que que nós temos aqui? Vamos voltar aqui o exemplo. No dia 10 Professor, pagou. se você puder voltar rapidinho na situação parcelada um, Vamos lá. só para a gente não perder, tem uma dúvida aqui do Caio, se na situação Ah, parcelada tá. um caberá alguma forma de correção no recebimento dos valores por parte do fornecedor após o split, ou seja, 210 corrigidos. Tá. Se quando tiver acréscimo financeiro, né? Nesse caso, por exemplo, você tem que emitir uma nota complementar, não tem? Perfeito. Né? E havendo a nota complementar, vai ter o boleto correspondente. É o seguinte: tem que ter a chave. Tá, você vai ter uma nota complementar. O boleto, a pergunta dele é o seguinte: o boleto, ele pode ter um acréscimo, não é isso? A pergunta? Isso. Então, tendo um acréscimo no boleto, o boleto tem a chave, tá certo? E essa chave vai ficar vinculada a nota suplementar, a nota, esqueci o nome, complementar, certo? A nota complementar vai ter que ter essa mesma chave do boleto, entendeu? É isso, perfeito, para poder vincular. Para poder vincular, entendeu? Beleza. Beleza? Vamos lá, então, para a situação 2. Estamos para a Beleza, situação Caio? 2. Isso. Vamos ver aqui se ele passa automaticamente aqui. Ah, passou. Situação 2. Passou. Passou, legal. Então, é a mesma coisa. Emite no dia 23 do 3. O primeiro vencimento é 23 do 4. Só que, antes do dia 23 do 4, houve um pagamento. No dia 10 do 4, o fornecedor pagou o seu saldo devedor. Então, a partir desse momento, e essa nota fiscal aqui, ela está incluída nesse saldo devedor, todas essas parcelas vincendas aqui, ó, já terão os seus impostos pagos. Vocês estão entendendo? Então, quando da liquidação da primeira parcela no dia 23 do 4, quando vencer a primeira parcela 23 do 4, ao efetuar este pagamento, o banco, pela chave da nota fiscal vinculada ao meio de pagamento, consultará automaticamente na plataforma do Comitê Gestor se o IBS e CBS já estão pagos e vai constar que sim. Neste caso, o crédito já terá sido integralmente utilizado na conta fiscal da empresa X. Então, nessa data, o banco deposita o valor integral da parcela, 2.310, na conta do fornecedor. Isso ocorrerá sucessivamente para as demais parcelas. Tá certo? Então, não tem crédito, não tem pagamento de duplicidade, nem crédito em duplicidade. O que aconteceu aqui? Aqui aconteceu a mesma coisa da situação um. Só que na situação um
O pagamento, a extinção do débito, ela se deu ex ante, deu antes do vencimento da primeira parcela, mas por compensação, e 2 dias depois. Na situação 2, o débito também já foi pago antes, o saldo devedor já foi pago antes. E naquele saldo devedor, referente àquele período de apuração, esta nota fiscal está lá incluída neste período de apuração. Então, o imposto dela já está pago. Quando vence a primeira parcela, depois do dia 10, é a mesma coisa. Dali para frente, todos já estão pagos. Então, o banco nem faz o split, já deposita integralmente cada parcela na conta do fornecedor. Perfeito? É isso. Vamos lá, a próxima situação. Situação 3. Tá certo? O que está acontecendo aqui? Quer ver? Tá. Vamos lá. Aqui é uma situação bem interessante. O que acontece aqui? Tá bom. Emitiu a nota fiscal, certo? Lá em 23/3, de 6.300, mais 630 de IBS-CBS. Total, 6.930. Bom, parcelamento. Aí você tem 3 parcelas. Mesma coisa. A primeira vez de 23/4. E assim sucessivamente. No dia 25/3, houve um registro, certo? Na conta fiscal do fornecedor de que o débito de 630 foi integralmente compensado com créditos pagos. Ou seja, situação 1, liquidação do débito, modalidade de pagamento de extinção do débito pelo inciso 1 do artigo 27. É a situação 1. Porém, bom, vamos lá. No mesmo dia, esses 630 já entram a crédito na conta fiscal do adquirente, reduzindo o seu saldo devedor, tá certo? No ICMS, esse crédito só seria aproveitado depois que a empresa recebesse o bem ou serviço fornecido em data posterior. Ou seja, ele teve um trânsito aí de tantos dias, ela só teria o crédito no recebimento. Tá, agora aqui está um fato interessante, a situação 1, equivalente, esses dois aqui, ó, isso aqui é a situação 1. Só que, qual que é a diferença aqui? No dia 10/4, o fornecedor ficou inadimplente com o seu saldo devedor. Mas o IBS e CBS dessa operação, tá certo? Eles já foram pagos, mediante compensação em data anterior. Então, veja bem, o que está acontecendo aqui? Essa operação, ela já está totalmente, o imposto dela já está totalmente pago por compensação. Totalmente pago por compensação. Então, o que acontece? Dali para frente, se o fornecedor ficou inadimplente, social devedor, eu, adquirente, já tenho meu crédito integral, porque ele foi pago por compensação. Então, quando vencer a primeira parcela, ao efetuar este pagamento, o banco, pela chave da nota fiscal vinculada ao meio de pagamento, consultará automaticamente na plataforma do Comitê Gestor se o IBS dessa parcela já foram pagos. Neste caso, constatará que sim. Aí o crédito já terá sido integralmente utilizado na conta fiscal da empresa X. Então, nesta data, o banco deposita o valor integral da parcela de 2.310 na conta do fornecedor, e isso vai ocorrer sucessivamente para as demais parcelas. Ou seja, aqui houve uma inadimplência, mas o débito já estava pago por compensação, que é inciso 1 do artigo 27. Então, mesmo que ele fique inadimplente, dali para frente, no pagamento de cada parcela, tá certo? Eu vou ter o meu crédito já terá sido pago. Então nem faz o split, já deposita o valor integral na conta do. Mas tem um detalhe. Neste caso, o fornecedor ele vai pagar os encargos moratórios da sua inadimplência. Mesmo que seja feito o split depois, ele não vai pagar os impostos, já foram pagos por split. Mas ele vai pagar os encargos moratórios. Tá certo? Agora vamos ver a situação 4. Na situação 4, o que vai acontecer?
Tá, mesma situação. Emissão da nota fiscal no dia 23/3. 6.300 mais 630. Total, 6.930. Três parcelas. A primeira vencendo em 23/4, a segunda 23/5 e a terceira 23/6. Bom, porém, no dia 10/4, o fornecedor ficou inadimplente com seu saldo devedor de IBS e IBS. Não houve registros na conta fiscal do fornecedor de que o IBS e CBS tenham sido compensados. Quer dizer, não ocorreu situação 1 aqui. Não ocorreu situação 1 e ele ficou inadimplente. Então, não tem registro de que tenham sido compensados com créditos pagos. E também o adquirente, também, ele não pagou os tributos da nota fiscal, ou seja, não houve pagamento, recolhimento pelo adquirente por guia avulsa, também não houve. Ele, para garantir o seu crédito, ele não pagou por guia avulsa. Ficou inadimplente e não houve compensação, ou seja, esses 630 venceu e ele não foi pago. Aí o que que vai acontecer? Quando vencer a primeira parcela, no dia 23/4, ao efetuar esse pagamento, o banco, pela chave da nota fiscal, vinculado ao meio de pagamento, consultará automaticamente na plataforma do comitê gestor se o IBS e CBS dessa parcela já foram pagos, os 210 já foram pagos. Constará que não foi pago, que não houve compensação, não houve pagamento só ao devedor e não houve recolhimento pelo adquirente. Então, neste caso, ela fará o split payment, depositando, certo, o valor de 2.100 sem os impostos na conta do fornecedor e 210 de IBS-CBS na conta lá do comitê gestor ou da Receita Federal, tá certo? E da Receita. Então, aqui faz o split. O crédito de 210 será utilizado na conta do adquirente em 23/4, que é a data da liquidação financeira. Então, aqui nós estamos diante do inciso 3 do artigo 27. Nós estamos diante desse inciso. Esse procedimento se repetirá na data do pagamento de cada parcela, até que o restante ainda não pago seja pago por compensação ou pelo pagamento só ao devedor pelo fornecedor. Então, vejam bem, essa nota fiscal aqui, ela está com as parcelas vincendas com o imposto não pago. Suponhamos que, tá, então se não está pago, do pagamento da primeira parcela, faz o split payment. Consultou lá, viu que não estava pago, tem o split payment. Quando foi pagar a segunda parcela, o banco consultou lá, que também não foram pagos. Entendeu? Não houve pagamento ao devedor, não houve compensação. Então, o que acontece? Não, aí faz o split payment. Agora, suponhamos que chegou na terceira parcela, entendeu? Ele conseguiu amortizar. Antes de vencer a primeira parcela, terceira parcela, ele conseguiu amortizar aquilo lá. Às vezes ele pegou um crédito, ele pegou um crédito que ele incorreu naquele mês e pagou só o devedor inadimplido, a parcela inadimplida, o só o devedor inadimplido. Ele pode fazer isso, desde que ele não esteja inscrito em dívida ativa. Ele pagou o saldo inadimplido antes do vencimento da terceira parcela. Então, quando ele pagar a terceira parcela do banco, o banco vai consultar a plataforma, falou, não, o imposto já está pago. Aí, neste caso, não faz o split, deposita o valor integral na conta do fornecedor. Vamos ver o próximo slide. Tá, agora vamos falar um pouco do simplificado, antes da gente abrir as perguntas, tá certo? Como é que funciona o simplificado? Bom, ele está lá no artigo 33 da Lei Complementar 214 de 2025. Bom, em primeiro lugar, antes de a gente falar como funciona, nós vamos ver a quem que ele é aplicado. O split simplificado, ele é aplicado para os fornecedores que fornecem bens e serviços para consumidores finais. Normalmente, são grandes varejistas. Isso aqui foi pensado, o simplificado, para os grandes varejistas, que é Casas Bahia, Carrefour, etc. Porque esses grandes varejistas, eles vendem
eles têm um volume muito grande de emissão de notas fiscais de consumidor eletrônica, é muito granular. Se for fazer o split uma a uma, entendeu? Vai ficar um negócio meio oneroso. Então, o que que você tem aqui? Não, você não precisa fazer uma a uma e fazer essas consultas. Você pode fazer assim, quer ver? O banco, vamos lá como é que funciona. A própria administração tributária, ela, os contribuintes que optarem pelo simplificado, que ele é opcional, o comitê gestor, ele faz uma avaliação de qual que é o percentual médio de recolhimento deste contribuinte ao longo de alguns anos. O cálculo não está regulamentado, mas a mecânica, a lógica dele é a seguinte: com base nas vendas passadas, nos recolhimentos passados, ele faz um cálculo, uma média dos meses anteriores, ele faz uma média de quanto que cada recolhimento de IBS-CBS representa em relação ao total do faturamento. Cada recolhimento desse vai gerar um percentual. Esse percentual, sim, ele é aplicado em cada operação e faz o split com base nesse percentual médio. Quando ao findar o período de apuração, o que que vai acontecer? Findou. O próprio comitê gestor, ele faz a apuração lá, com base nos documentos fiscais emitidos, com base nas notas fiscais de consumidor eletrônica emitidas. Vocês viram lá no modelo operacional, naquele slide que eu apresentei, que tinha aquela plataforma recebendo os dados dos documentos fiscais? E vocês viram lá quais documentos fiscais vão transmitir esses dados? Inclusive, nota fiscal de consumidor eletrônica estava lá, tá certo? Nota fiscal de serviço eletrônica também estava lá. Então, se ele optar por essa sistemática, ele faz o split com base no percentual médio, operação a operação. Mas, ali nos bastidores, o comitê gestor já faz a apuração com base nos dados reais, com base nos documentos emitidos e recebidos. E confronta, depois que ele faz a apuração no período, ele confronta com o recolhimento efetuado. Se constatar que esse recolhimento efetuado foi maior do que o realmente devido, pela apuração do real, aí ele devolve o dinheiro à loja em até 3 dias úteis, tá certo? Se constatar que o pagamento for menor, certo? O complemento vai aparecer na apuração do mês seguinte. É esse o esquemão do split payment. Então vamos ler aqui como é que funciona. Ele é por percentual pré-estabelecido pela administração tributária, aplicado ao valor bruto da transação de pagamento. Esse percentual é fixado, tendo-se por base um valor médio representativo do saldo devedor sobre o valor do faturamento do setor, ou do segmento varejista, ou até mesmo da própria empresa. Então, quer dizer, o comitê gestor ele pode calcular esse percentual aqui de acordo com uma média setorial, uma média daquele setor, ou daquele segmento varejo. Então, se é loja de departamento, se é supermercado, se é hipermercado, ele faz lá um percentual. Ou, às vezes, conforme o porte da empresa, ele pode fazer um cálculo, isso vai estar no regulamento. Ele pode fazer um cálculo empresa por empresa, optante, dependendo do tamanho da empresa, tá certo? Se for muito grande, às vezes, por exemplo, uma empresa, uma unidade do Carrefour de Curitiba, ela pode ter um percentual diferente de uma unidade de São Paulo, por exemplo. Entendeu? Então, neste caso, né, ela pode fazer por empresa, entendeu? Bom, o prestador de serviço de pagamento, o banco, ele aplica esse percentual sobre o valor recebido, segregando o IBS para o comitê gestor e a CBS para a Receita Federal. No final do período de apuração, a administração tributária apura do total devido pela diferença entre débitos e créditos e devolve ao varejista a diferença retida a maior. Eventuais diferenças pagas a menor serão cobradas automaticamente no período de apuração subsequente ao do fluxo normal do sistema. Então, vamos ver aqui um exemplo prático disso aqui. Aqui, ó, nesse exemplo primeiro aqui,
que nós temos? Suponhamos que para uma operação aqui a alíquota do IBS exige 15%. Só que ato conjunto do Comitê Gestor e da Receita Federal fixou uma alíquota de 10% como uma alíquota, o percentual, como uma alíquota padrão, que é uma alíquota líquida. Esses 10% é uma alíquota líquida, que seria os 15% menos os créditos, em média, tá certo? Vai dar 10%. Então, o fornecedor, ele fornece uma loja varejista que fornece aos compradores, pessoas físicas. Tá. Então, essa loja varejista, ela comprou por 4. Tá. Esse fornecedor não está no simplificado. Quem está no simplificado é a loja varejista. Então, ela tem créditos aqui de 600, que é o valor, certo? Incidente aqui na sua operação. Bom, o que que ela vai o que que ela vai. Porque esses 600, na verdade, né, é o 15%, que é a alíquota efetiva. Essa aqui não está no simplificado, quem está é essa. Quando ela vender, tá certo? O IBS real dessa operação é 1.500, que vai aparecer no documento fiscal. Total 11.500 no documento fiscal. Neste caso, qual que é o IBS devido? É 1.500, que é esse IBS aqui, menos os 600. Quer dizer, o efetivo devido aqui é 900. Só que, nessa venda de 10 mil, tá certo? O IBS que foi splitado pelo banco foi de 1.000, porque é a alíquota simplificada sobre o valor total da transação. 1.000. Só que o imposto devido não era 1.000, foi retido 1.000, mas não era 1.000. O imposto devido era 900. Então, o que que vai acontecer? O arranjo de pagamento, o que que ele vai fazer? Quando ele receber esse total, ele vai depositar no banco da loja varejista, o valor total recebido. E vai splitar pela alíquota. Travou, pessoal? Travou. 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 Travou, né? Travou. Tá bom. Deixa eu esperar só um minutinho aqui. Essa internet aqui tá uma coisa horrorosa. Voltou. Voltou. Essa internet que hoje está uma coisa horrorosa. Choveu, está chovendo em São Paulo? Porque aqui está caindo toda Aqui hora a hoje não tá. internet. Aqui aonde eu tô não tá chovendo, por Não, enquanto. né? Não, aqui também Não. não está chovendo, não, mas já choveu. E começou a cair a internet. Pelo amor de Deus. Se eu ficar nos dois, se eu deixar se eu deixar aqui, eu tô querendo deixar os dois ligados, mas eu acho que dá microfonia. Se eu deixar tanto o computador quanto o celular ligado, eu acho que dá microfonia, não? Deixa eu restabelecer aqui, Tá bom. né? Vamos lá. Vou continuar aqui. Ô, Carla, eu tô tentando entrar aqui, não tô conseguindo. Ah, peraí. Professor, se você precisar, eu posso projetar aqui também a apresentação. Pode projetar que nós estamos nos últimos slides. Projeta, por favor, o Vamos lá. penúltimo. É. Espera aí que eu vou projetar aqui. Só um minutinho. Aham. Ó, professor, enquanto eu vou projetando, tem duas dúvidas que eu tinha anotado aqui. Se o professor Vamos já lá. quiser ir comentando, Ah, que bom. Vamos comentando. vamos lá, e a gente vai aproveitando. Isso. Professor, poderia explicar melhor como funciona o débito por competência, apuração mensal do fornecedor
diante dessa geração de boleto feita pela instituição financeira quando da emissão da nota fiscal? Aham. Olha o seguinte, Per- por que que o tá. débito... Acabou a pergunta? Acabou. Do Eduardo Acabou, né? Barreto, essa pergunta. Uhum. Tá, Eduardo. É o seguinte, por que que o débito é por competência? É porque é pela emissão da data da nota fiscal, tá certo? O boleto, o pagamento do boleto pode ser qualquer data, dali para frente. Independe, quer dizer, mas o boleto, ele fica vinculado àquela nota. Embora o pagamento vai ser feito lá na frente, o débito, ele entra na conta da apuração do fornecedor quando ele emite nota fiscal. Então, emitiu nota fiscal, a empresa emitiu nota fiscal, o débito daquela nota já cai na conta dele, do fornecedor. Agora, o boleto, ele é emitido, ele é emitido, ele pode ser emitido junto com a nota, mas o vencimento dele é depois. O débito, ele já está registrado na conta do fornecedor, do emitente. Ele já está registrado lá. Ele é, neste momento, para o adquirente, ele é um crédito gerado. Ele não está pago ainda. Então, ele entrou pelo regime de competência. Agora, quando esse débito for compensado com algum crédito já pago, aí o crédito entra pelo regime de caixa, ele amortiza aquele débito e aquele débito já instantaneamente já vira crédito para o adquirente. Ou seja, esse crédito que ele está recebendo também é regime de caixa. Por quê? Porque está sendo amortizado por um pagamento efetuado de um crédito anterior, entendeu? Então é basicamente isso. Os débitos, eles entram na conta fiscal pelo regime de competência e os créditos pelo regime de caixa. Então, amortizou, disponibilizou. Agora, o boleto, ele é o prazo de vencimento dele independe. Ele é posterior à data da emissão da nota fiscal. Aí, quando esse boleto for pago, aí que o banco vai checar se o imposto dessa nota está pago ou não. Neste caso, nesse exemplo, ele está pago por compensação, então nem faz o split, tá certo? Vamos lá. Respondeu a dúvida? E, e Vamos, aí tem Carla, por favor. uma, Pode falar. uma última dúvida aqui antes da gente abrir os slides. Ah, É, da Stephanie. Estou entendendo que o IBS e CBS podem ser liquidados de diversas formas, sim, conforme o artigo 27. Perfeito. sim. Sendo assim, é correto dizer que não teremos uma data fixa de vencimento de IBS e Tem uma data fixa. CBS? Não. Aí é que tá. É Renata que ela chama? A É, pessoa pergunta, Renata, né? Renata, é o seguinte. Lembra lá no começo da aula que eu falei assim, quer ver? Nós temos que encontrar um sistema, né, que unifique a apuração tradicional com o split payment. Ô, Renata, o que vem antes é a apuração tradicional, que é por período de apuração, tá certo? E para cada período de apuração, você tem um saldo lá no final. Se esse saldo for devedor, ele vai ter a data de vencimento dele, que é no mês seguinte. Se ele é um saldo credor, ele pode ser utilizado, que já é um crédito apropriado. Então, ele pode ser utilizado para compensar os débitos futuros, que vão entrar no próximo período de apuração. Ou ele pode ser utilizado para compensar débitos vencidos e ainda não inscritos. Beleza. Então, o que acontece? ok. Oi? Né? Então, o que acontece nesse caso aí? Como é que era a pergunta original mesmo? Ela era a pergunta original dela, né? Que eu me perdi, já fui dando. Se não, é correto dizer que não teremos uma data Ah, fixa não, de não, não, tem, vencimento do tem, IBS? tem a data de vencimento, tem a data de vencimento só ao devedor. Agora, o Renato, o que acontece é o seguinte: tem a data de vencimento só ao devedor, que é o período normal. O Pergunta que da antecede Stephanie, verdade. isso, é Stephanie, né? O que antecede o split é a apuração normal, por débito e crédito, pagamento ao devedor. Isso antecede o split. Normalmente antecede.
Então, o que acontece? O split, ele é um plus, certo? Que é um plus tecnológico para operacionalizar esse sistema, caso haja inadimplência e caso o imposto não tenha sido pago. O split é para isso. Então, o que acontece? Venceu só o devedor, pagou. Liquidação financeira da operação. Aí checa. Checa, constatou que está pago, acredita integralmente. Agora, se ficou inadimplente, quer dizer, a data de vencimento é aquela. Se ficou inadimplente e vai pagar o imposto por split a cada parcela, aí o fornecedor, o inadimplente, ele vai ter que pagar os encargos moratórios da operação, certo? Até o pagamento da última parcela. Ele vai ter que pagar os encargos moratórios. Por isso que tem data de vencimento, sim. Se ele ficar inadimplente, o imposto vai ser pago por split payment, ele vai ser pago por split payment, mas os encargos moratórios vão continuar incidindo para o inadimplente até o vencimento da última parcela. Então ele tem data de pagamento, sim. Entendeu? Beleza? Beleza. Aí aqui, vou passar a última dúvida antes da gente voltar aqui para os últimos Aham. slides. A É. Natália Nunes. Ela fala o seguinte, professor, no caso de compras parceladas, o Sim. fornecedor poderá escolher como quitar, extinguir o débito antes de ser realizado o split? Por exemplo, se existir saldo credor, a compensação será automática? Ou o É. fornecedor poderá optar em quitar esse saldo devedor por meio de guia de apuração mensal? Pode. Pode. Então, veja bem, quais são as hipóteses de extinção dos débitos? Está lá nos incisos 1 a 5 do artigo 27. Qual que é o primeiro inciso? Compensação. Então, se o fornecedor pegar um saldo credor dele, quando ele emitir nota fiscal, tá certo? Automaticamente aquele débito já está amortizado e já vira crédito por adquirente. Então, tá. Agora, se ele resolve pagar o imposto da operação, né? É, tudo bem, é o pagamento, é o inciso 2, que é o pagamento pelo sujeito passivo. Ele pode pagar o saldo devedor dele, ou se ele quiser recolher antes de vencer o saldo devedor, ele pode também. O imposto estando pago, o split nem é feito, entendeu? É isso. Beleza. Vou compartilhar aqui os slides e, enquanto isso, só a última dúvida aqui. Vamos Como lá. ocorrerá o split no período de transição do ICMS para a IBS, de Tá. 2029 a 2032, considerando que para o ICMS deverá ocorrer a circulação de mercadorias e para o IBS a operação financeira? Eu acho que essa é uma dúvida muito, muito legal, é do Davi ou David Ruiz, que a gente já ouviu em aulas anteriores, né? Como é que fica no período de transição? Porque a gente vai viver o sistema anterior, então a gente vai ter a redução gradual, né, do ICMS e o acréscimo gradual da IBS, então a gente vai viver todo o sistema atual, na verdade, né? Todo o sistema Eu- atual de FAO e tudo mais, ao mesmo tempo que a gente vai viver o sistema novo, né? Então, Exatamente. como é que fica? Mas a princípio, ao meu ver, vai ser exatamente isso. Quer dizer, vamos supor que o split já esteja implementado até lá, né? A gente vai ter um split em relação ao que for IBS e vida atual para o que for ICMS, por exemplo, né? Isso. O split só faz em cima do IBS e CBS. Não se faz split em CMS, né? É É isso. isso. É É, isso. última dúvida aqui, que é do Enio, e depois da dúvida do Enio eu vou compartilhar aqui os slides. Aham. Professor, no caso do regime simplificado, caso o varejista faça opção, havendo operação com PF não contribuinte, PJ contribuinte, o arranjo de pagamento irá tratar de forma distinta cada caso? Sim. Aplicará percentual simplificado para a pessoa
física e apuração normal para pessoa jurídica? É o seguinte, quer ver? O simplificado é só para operações não geradoras de crédito. Agora, a pessoa jurídica, você tem que ver se nessa aquisição dela, ela é geradora de crédito ou não. Se for uma venda para governo, para uma prefeitura, por exemplo, não é operação geradora de crédito, então ela pode ficar no simplificado. Se for, por exemplo, uma venda a uma empresa do Simples Nacional, é uma operação não geradora de crédito, então pode ficar no simplificado. Agora, ela vende para uma pessoa jurídica que quer tomar o crédito. Entendeu? Então, nesse caso, né, aí vai ter que ter um regime especial, e não está regulamentado isso também, que neste caso, tá certo? O tratamento vai ter que ser diferente, o arranjo de pagamento aí vai ter que regulamentar isso daí. Isso aí não está previsto em lugar nenhum por enquanto. Mas a regra é essa. Simplificado é para operações não geradoras de crédito. E quais são essas operações? Compras governamentais, vendas a empresas do Simples e, o que é o grosso, é a venda à pessoa física, PF. Tá certo? Esse é o grosso de tudo, né? Que é a maior parte. Esse simplificado, ele foi pensado para as grandes redes varejistas. Ele foi bolado para isso, entendeu? E então é isso, beleza? E aí vem até a complementação, né? O atacado, como ficaria, né? Mas eu acho que é exatamente isso. O simplificado, ele é Mesma pensado coisa. pro varejista. E é para operar. Se tem atacarejo, por exemplo, é atacarejo, né? O É. simplificado é para operações não geradoras de crédito. Então, no atacarejo, as vendas, a pessoa física fica sujeita ao simplificado. E as vendas, a pessoa jurídica, tomadoras de crédito, vai ter que sair do simplificado e cair no regime normal. Mas isso não está regulamentado. Isso aí precisa de dar uma regulamentação melhor. Vamos lá, Beleza? eu compartilhei aqui, tá aparecendo para Tá? vocês? Tá aparecendo. Então vamos lá. Estamos É, é, no slide, nós estamos deixa, 34, né? nós estamos no 35, nós estamos. É isso aí, É 35. isso aí, é Beleza. isso aí. Tá aparecendo tela cheia. É porque assim, eu tô com a versão em PDF, então não fica Correto, está ótimo. mas tá funcionando, né? Beleza. Sim, Então vamos lá. perfeito. Então Beleza. veja lá. Então, voltando aqui, ó, nessa operação aqui é um simplificado, tá certo? A alíquota simplificada é 10%. A alíquota real da aquisição é de 15%. E a alíquota real também da venda é de 15%. Então, qual que é o imposto devido? É 1.500, que é o 15% sobre 10 mil, e o crédito é 15% sobre 4 mil, que é 600. Só que a alíquota simplificada, certo? Ela é de 10%. Então, o que que o arranjo de pagamento faz? Quando ele recebe essa operação de 11.500, ele recebeu a operação de 11.500, ele vai... O que que ele vai fazer? Ele vai gerar um crédito na conta da loja varejista, ele vai gerar um crédito de 10.500. Você vai depositar na conta da loja o valor de 10.500, tá certo? Que é a aplicação da alíquota simplificada sobre o valor total da operação, lá que é 11.500, que é 10 mil, o valor total dos bens e serviços que é 10 mil. Então ele aplicou 10 mil lá sobre os bens vendidos, aplicou 10% sobre os 10 mil, então ele vai fazer a retenção de 1.000. Isso, tá certo? Aí, posteriormente, o comitê gestor, o que ele vai fazer? Aí o comitê gestor vai fazer a apuração normal e nessa apuração ele vai constar, entendeu? Que o lojista, ele pagou 100 a mais pela alíquota, pelo método, pelo regime simplificado. Ele pagou 1.000 a mais. Então ele tem direito a um crédito de 100 que o comitê gestor devolve à conta do varejista em até 3 dias úteis. Tá certo? Agora vamos ver o outro próximo slide. Tá.
Isso aqui não está escrito no PL, na lei complementar, mas é a decorrência lógica, né? Suponhamos aqui o exemplo anterior. Mesma coisa. O varejista comprou por 4.000, certo? Qual que é o imposto incidente nessa operação? É 600. Então, total 4.600. Ele tem um crédito de 600. Ele vendeu por 10.000. Qual que é o imposto da operação? É 15%, dá 1.500. Total 11.500. Agora, quando vai fazer o split simplificado, já é outra história. Ele vai utilizar a alíquota de, certo? Nesse caso aqui, a alíquota ela é de 5%. A alíquota do simplificado ela é menor. Ela é de 5%. Então, quando ele for fazer o split pela alíquota menor, ele vai aplicar essa alíquota aí de 5% sobre os 10.000 e vai fazer a retenção de 500, que vai depositar na conta do comitê gestor e vai depositar na conta da loja varejista 11.000. Só que tem um detalhe, o imposto devido pela loja não é de 5%, não é de R$ 500. O imposto devido é de 900. Então faltou a loja pagar 400. Aí o que acontece? Esses 400, eles entram na apuração do mês seguinte. O comitê gestor aloca esses 400 a débito na sua operação do período de apuração seguinte. É basicamente isso. O explícito simplificado é isso. Tá certo? Agora, dúvidas, perguntas. Por que que tem piano? Nas minhas apresentações, elas sempre acabam com piano. Por quê? Alguém faz ideia? É porque eu carrego piano. Entendeu? Eu sou carregador de piano. É aquela pessoa que põe a mão na massa mesmo. Muito E bom, aí? professor. Eu acho que das dúvidas que estavam aqui, nós respondemos todas já, a não ser que Aham. tenha me escapado alguma. Mas quem tiver, bom, ainda temos aqui 15 minutinhos, quem quiser tirar mais Isso. dúvidas. O Split Payments é uma super inovação, né? Quer dizer, apesar dele já existir nos nossos meios de pagamento hoje, aplicativos e tudo mais, né? O Split Payment como forma de recolhimento dos tributos é extremamente inovador, né? Então, Isso. é um dos pontos que gera mais dúvidas. Ah, sim. Ainda mais nas parceladas, né, Carla? Ainda mais nas parceladas, É, adiantamento. adiantamento. Ainda tem. Olha, vamos complicar mais um pouco? Ah, tem uma pergunta aqui, ó. A prazo. Excelente aula, professor. Não será fácil carregar esse piano, hein? Bom, nós somos homens fortes, tá certo? Então nós vamos ter que solicitar ajuda, né? Obrigado, professor, pela abordagem, com exemplos, tá? Obrigado aí pelos elogios, pessoal. Parabéns, tal. Professor, muito boa, muito obrigado. Eu que agradeço os elogios, pessoal. Olha, Ó, deixa eu ter uma tem pergunta. uma Tá pergunta lá? aqui, se, como carregador de piano, professor, você acredita no ressarcimento em 3 dias da Eu devolução, acredito, né? eu acredito. Eu acredito porque é o seguinte. Bom, para que tudo isso aconteça, né, os sistemas têm que estar funcionando. Se os sistemas não estiverem funcionando, vai voltar, aliás, vai prevalecer a situação atual de crédito destacado no documento fiscal idôneo. É o que vai prevalecer. Então, quer dizer, quando entrar no ar, para funcionar, ele tem que ser em 3 dias úteis, porque é o que está escrito na Constituição. Então, se não for em 3 dias úteis, o sistema não está funcionando. Então, se o sistema não Exato. está funcionando, prevalece a situação de crédito destacado do documento fiscal. É essa a regra, É essa a regra. Essa né? regra é isso, né? Uma regra que já veio na emenda constitucional Isso, e foi muito bem colocada na legislação complementar. Ou seja, exato. enquanto não estiver funcionando muito bem, obrigada. Na verdade, assim, né? O prazo é 3 dias e o objetivo, né? O API sempre falou isso, o objetivo é que fosse tudo automático. Mas pelo Isso. menos, quer dizer, ou no máximo em 3 dias, né? É no máximo em três Tem dias. E- no máximo em três É, dias.
Tem uma dúvida Porque, aqui também, que é. hum, Pode falar, professor. antes dessa dúvida, de um esclarecimento aqui. É, quando começaram essas discussões de split payment, quando começaram a propor esse sistema, o que que nós discutimos? Nós adotamos alguns apelidos, tá certo? Nós tínhamos o split inteligente e o split burro. O split inteligente é esse automático instantâneo, que o ABI sempre quis e nós todos sempre queremos. É o instantâneo. Esse é o inteligente. E o que é o split burro? O burro é esse que demora 3 dias para devolver, tá certo? Então, o que aconteceu? Eu não pega bem você falar split inteligente, split burro, não pega bem. Então, nós inventamos um outro apelido. É o split inteligente e o split super inteligente. O super inteligente é esse instantâneo. E o inteligente é esse de 3 dias úteis. Tá certo? Então, quer dizer, nós queremos, todos nós queremos, né? E me parece que o empenho está sendo feito do SERPRO, está sendo feito em cima de ter o super inteligente, tá certo? Que é o instantâneo. Agora, vale o comentário, né, Carla? Se não estiver funcionando direitinho, não está funcionando. Então, prevalece a regra Tá antiga. funcionando. Próxima pergunta? Exatamente. Teve uma pergunta que é bem legal também, se um pagamento que tenha cashback, como é que fica isso? O cashback com o split payment, né? Acho que É, interessante, ótima porque pergunta. o cashback é outra novidade, né? São duas É outra grandes novidade. novidades, que é o cashback e o split payment, né? Como que Isso, concilia isso numa mesma operação? isso. Bela pergunta. Normalmente, o cashback, né, é para a população de baixa renda, que normalmente faz compras na rede varejista em operações não geradoras de crédito. O cashback é uma operação não geradora de crédito, tá certo? Então, o que acontece ali? Eu vejo isso como fluxos independentes, né? É, quando ocorre Quando ocorre a venda à população de baixa renda, o split pode ser feito normalmente. Normalmente será o split simplificado. Esse é um fluxo, é um recolhimento, é o momento um. O momento dois é o comitê gestor arrecadou esse imposto e posteriormente ele devolve esse imposto à população de baixa renda. Então são dois momentos. Agora, tem uma coisa muito interessante que não está escrito, mas que é passível de ser feita. Assim, com a tecnologia, é passível de ser feita. Uma vez eu estava discutindo, era com, eu não lembro quem, era um secretário de Fazenda, mas desses assim, muito inteligentes, esses super engajados com a reforma. Eu esqueci qual deles que é, certo? Mas era um muito bom, era um secretário muito bom. Então, o que que ele disse nessa live? É uma live que eu estou lá com o Maílson da Nóbrega, certo? Ele disse o seguinte: que o cashback, ele não precisa ser feito, o cashback, para você fazer justiça fiscal com a população de baixa renda, com a tecnologia que tem hoje. Quando o adquirente passar o cartão lá com o CPF, que ele é cadastrado lá nos programas lá de benefícios sociais do governo, Bolsa Família, essas coisas, naquela operação, naquele momento, entendeu? Você dispensa a incidência do imposto. Então, quer dizer, a mercadoria chega, o serviço chega para a população de baixa renda sem o imposto. Você não precisa ter esse momento dois, essa devolução. Só que isso não prevaleceu. É só uma curiosidade. Mas respondendo a pergunta, cashback é um fluxo que vem depois do split payment, certo? Tem uma aqui que a Perfeito, entidade, perfeito. tem uma que a entidade tem fins lucrativos. Eu vi uma pergunta aí. Tem, é a pergunta da Letícia, né? Caso se trate de operação cujo adquirente é entidade sem fins lucrativos, seria possível optar pelo procedimento simplificado? Não, que veja bem, nós estamos falando aqui, por exemplo, caso se trate de operação cujo adquirente é entidade sem fins lucrativos. Ah, tá, não, desculpa. Seria por sim, porque você tem que ver que é o seguinte: a entidade sem fins lucrativos, ela é não geradora de crédito.
Se ela é não geradora de crédito, o fornecedor dela, ele tá sujeito, tá certo? Ao simplificado se ele optar. Então, olha aqui, caso se trate de operação cujo adquirente é entidade sem fins lucrativos, seria possível optar pelo procedimento simplificado, tendo em vista que o artigo 33 da Lei Complementar dispõe que o contribuinte poderá optar por procedimento simplificado do split payment para todas as operações cujo adquirente não seja do regime regular. Então, veja bem, se o adquirente não é do regime regular, quando ele escreve isso daqui, ó, ele não é do regime regular. Então, quem que é ele? Certo? Se for contribuinte adquirente fora do regime regular, é simples, tá certo? Ou é governo, ou uma entidade sem fins lucrativos. Aí você tem que ver se essa entidade é contribuinte ou não, tá? Mas, de todo jeito, é uma operação não geradora de crédito. Ela está sujeita, sim, ao procedimento simplificado. Agora, ô Letícia, tem que ver o seguinte: se o fornecedor, se ele tem interesse em aderir ao simplificado, porque o simplificado é para operações muito volumosas, né? Muito pequenas e volumosas, que é coisa típica de supermercado. Então, às vezes, não compensa. Ele, se for um fornecedor do regime normal, que não é varejista, se o adquirente é uma entidade sem fins lucrativos, eu não sei se vai compensar ele aderir ao simplificado. Talvez ele fique no regime normal mesmo, tá certo? Agora, se for um varejista, sim, ele está ele tá sujeito aqui ao simplificado. Tem um comentário super importante aqui da Daniela, né? Que é, sem Aham, dúvida, uma das dores das empresas aqui nessa fase, né? A Daniela aham. falou, as empresas estão com dificuldade na implementação do SAP para emissão das notas pela falta de informação e clareza, né? Notas técnicas e também do fluxo das operações, porque é muita coisa, né? Na verdade, tudo isso depende de Pura verdade. regulamentação e o prazo é curto, né? E É. aí vem aquela pergunta de milhões, né? Se a regulamentação tem previsão, as versões finais das notas técnicas também, se tem alguma previsão. Olha, minha querida Daniela, se você souber, você me conta. Porque eu não sei. É, Porque é o é, seguinte, tem especulação. Porque eu visitei a SAP, eu visitei a TOTUS. Eles realmente estão com a mão na cabeça, tá certo? Então, o que acontece? Essa regulamentação, ela está demorando muito. Essas notas técnicas estão demorando muito. Então, qual a situação que pode acontecer, tá? Pode acontecer o seguinte: nós temos uma regra na lei complementar que diz o seguinte: se os sistemas não estiverem prontos, os sistemas do comitê gestor não estiverem prontos, o crédito volta a ser o crédito destacado no documento fiscal. Agora tem um detalhe, tá? Os sistemas do comitê gestor, eles ficaram prontos, mas os de gestão das empresas, né, os ERPs, os SAPs das empresas, os softwares de gestão das empresas, por falta de informação, eles não estão prontos. E aí? Bom, aí a responsabilidade, eu quero crer, isso é uma opinião pessoal minha, é do governo, tá? Aí, beleza, o governo, para operacionalizar todo esse sistema, ele tem que disponibilizar um sistema emissor de nota fiscal eletrônica que faça a transmissão de dados para a plataforma. Isso tem que estar pronto. Agora, regulamentação realmente está demorando, eu não sei quando é que vai sair. Já tem as equipes. Agora que foi instalado o pré-comitê gestor, foi instalado agora. Então, eu também acho que esse prazo é muito curto. Eu, assim, não quero falar isso não, mas eu quero crer que isso pode ser adiado. De todo jeito é o seguinte, o split payment em si, entendeu? Ele pode ser faseado. Ele pode ser faseado e por setor de atividade econômica. Que é o que vai acontecer. É o que vai acontecer, porque não vai dar tempo de estar tudo pronto. é, é isso que a gente tem ouvido muito, né? Que ele vai ser Isso. faseado por setor, e provavelmente começando com os grandes grupos, grandes setores, para depois ir descendo. Mas
Assim, né? A gente que tem trabalhado muito com as empresas, né, professor? É uma Aham. dúvida realmente de todos. Então, a gente tem trabalhado muito tudo que é possível pré-regulamentação, né? É, Então, é o que eu acho também. simulações, impacto, planos de ações, E, estruturação, e é, contrato com fornecedores, clientes, enfim, mas de fato, essa questão prática de implementação, a gente já vai fazendo alguns testes, mas ainda não consegue, né, fechar, não tem como. Agora, exato. o que a gente também tem falado é que esse processo de regulamentação ele chega a ser talvez até mais difícil do que o próprio processo legislativo da legislação 214, porque aqui a gente está falando de, nessa regulamentação, de Receita Federal e Comitê Gestor se conversando, né? Um comitê gestor Isso. que é um órgão super importante, mas ao mesmo tempo extremamente novo, né? E a Aham. sua instituição de forma transitória foi prevista na legislação 214. Então, sem dúvida, deve ter um desafio aí muito grande de alinhamento, de entendimento, né? Alinhamento. Isso. Isso. Mas olha, gente, e aí tem uma dica que eu acredito, eu não, eu infelizmente não acompanho a aula da professora Suzy, mas eu imagino que ela tenha dado, que é imprimir a legislação dos complementar 214, imprimam, marquem, isso Eu já ajuda fiz isso. muito. É, Ela é toda marcada. A minha lei 214, impressa, é um catatauzinho assim, ó, ela é toda marcada toda com- marcada, toda marcada. Esses dias eu até fiz um índice, né? Ele fui separando, Ah, imunidades, e alguém perguntou aqui sobre os slides, se eles não estiverem já e muda? no aplicativo, eles já vão, eh, a Janaína já deve colocar, ou já estão, tá? Os slides da aula aqui. Aham. Tá bom. Tem uma pergunta aí sobre operações, entidades imunes. Quem não ficar doido pedir Tem. transição não fica mais. Eu já fiquei doido, viu? Já estou avisando assim de antemão que eu já estou doido já, tá? Não, Tem uma fora a reforma da renda vindo aí, né, gente? Quem trabalha com fora a pessoa reforma da física renda. também. Aqui, ó. Teve essa pergunta da entidade imune, eu até respondi aqui, professor, que são as imunidades previstas no Ah, artigo 9º da legislação tá, já complementar respondeu. Tá, 214. tá. Porque a gente tem aquela diferença desde sempre das imunidades, isenções, a gente tem as entidades imunes e as equiparadas, né? Isso. Mas aqui, quando a gente fala em imunidade, a gente precisa olhar pro artigo 9º, não, desculpa, artigo 8º, que está no artigo 8º da legislação complementar, que são as Aham. imunidades. Pois é, né? É isso aí. É isso aí, gente. Eu acho que respondemos aqui. Tudo, né? Marcos, estive no evento da Thomson semana passada e foi comentado que estamos no escuro com relação às notas e regulamentações. É isso aí. O problema É é que é isso o aí. seguinte, eu acho que as receitas estaduais, as secretarias de fazendas estaduais, eu acho que elas demoraram muito para se engajar com a reforma. Eu sei que eu estava lá dentro da Secretaria da Fazenda de São Paulo. E desde 2019, primeiro eu estava na escola fazendária. Desde 2019, nós estamos alertando o secretário, estamos alertando todo mundo. Falei, gente, nós temos que cuidar da reforma tributária, porque isso vai vir que nem uma avalanche. E na hora que esse negócio vier, ninguém vai dar conta. Nós temos que cuidar disso já. Aí existiu um discurso, não, reforma tributária não vai vir, que não sei o quê, só que veio. Então, vamos agora ver o que dá para fazer. É isso. Às vezes, você sabe que eu estava numa uma reunião esses dias e alguém comentou assim, se levam, né, um executivo, mas vai ter reforma mesmo? Aí eu falei, não. E é isso, né? Eu acho que as secretarias, elas também, muito, né? As secretarias estaduais sempre tiveram muita preocupação com a questão da reforma, repasse, impacto arrecadatório. Então, acabaram, de certa forma, resistindo muito ao processo, né, professor?
Aham, exatamente, é. Uhum, Gente, acho que é exatamente. isso. Bom, é isso, né? Aham. Ó, não teve nenhuma dúvida não respondida, hein? Qualquer coisa, vocês mandam lá no próprio, pelo próprio grupo, pelo próprio aplicativo da PET, qualquer dúvida adicional. E é isso aí, Daniela, ninguém vai sofrer sozinho, estamos todos juntos e unidos. Tá certo? Gente, boa noite. Professor, Boa obrigada. noite. Eu que Professor agradeço, Ângelo muito sempre dá prazer. show. Imagina, muito prazer. Né? Aqui, ó, obrigado, pessoal. Tá, obrigado, professor. Excelente aula. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Quinta-feira tem a aula de internacional e vamos ter novidades aí ao longo desse curso também. E vamos ter complementação no período de regulamentação. A ideia aqui da PET é ir seguindo aí todo o processo até 2033. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. Tchau, tchau. professor. Obrigada. Obrigada, Eu agradeço. Janaína. Tchau, tchau. Um abraço a vocês. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.